Então, a pergunta que eu te fiz no comecinho do programa, você aí de casa tá pensando em dar aquela mudada no visual, dar uma repaginada no seu cabelo, mas escolher um corte que combine direitinho com a gente pode não ser uma tarefa tão fácil assim. Afinal, nem todo corte é a opção ideal para determinados tipos de rostos. Então é importante você conhecer o formato do seu rosto antes para decidir o melhor estilo que vai fazer literalmente a sua cabeça. A gente vai te dar dicas sobre esse assunto hoje. A gente está conversando a partir de agora com a especialista em imagem e estilo, a Aline Souto, que, como eu disse no começo, viu? É verdade, ela é uma querida aqui de coração. Tudo bom, Aline? Tudo ótimo, Shirley. É um prazer estar aqui novamente, né? Já começo falando do seu corte, super moderno, super combinou com você. Eu até vinha pensando, assim, quando fui convidada pela tua equipe, por você, eu pensando assim, cortes de cabelo, né? E você falou que tem dias assim que a gente sai de casa com vontade de dar uma mudada, né? E eu acho assim que hoje a vida a gente tem que ser muito prático, muito funcional. Verdade. Até pra gente poder ter agilidade. A primeira coisa que eu diria, se você pensou em cortar um cabelo, você está indo lá no profissional e ele te sugeriu um corte de cabelo, você saber se aquele corte você consegue mantê-lo, né? Porque tem corte que ele só vai ficar bonito com as finalizações. O que é que eu chamo com as finalizações? É a escova, é a pastinha para ficar modelado. Resumindo, tem que pensar também, né, Aline, na praticidade. Na praticidade, do dia a dia. do dia a dia, porque às vezes você não consegue fazer isso em casa. E daí você tem um cabelo que tem que ajeitar todo dia no salão, já pensou que confusão? Confusão. Então, primeira dica que eu diria, tá? Pensa nisso na hora, tipo, se você tem tempo de ir pro salão, o teu financeiro é maravilhoso para você estar em salão, então vai e aposta, né? Tá certo. Agora, você separou algumas dicas, Sim. né, de cabelos, de cortes, que a gente tem que levar em a moldura, que a gente Sim, vai dizer assim, né, sim. a moldura do nosso rosto. Sim. Vamos começar falando de cabelos curtos, né? Você Certo. tem algumas informações, você pode botar já no ar? Pode. Algumas... E aí você vai explicando pra gente. Tá parecido com o seu esse, né, O Aline? que é o cabelo curto? Ele transmite, porque tudo que a gente coloca em cima da gente, a gente tem uma comunicação que é invisível, que a gente olha, como você disse, olhou pra mim e disse, tá jovial, tá moderno, né? Porque essa é a intenção do cabelo curto, né? É de deixar esse ar contemporâneo, esse ar meio informal, mas ao mesmo tempo ele te deixa jovial, né? Te traz essa jovialidade. Agora, você precisa saber no formato do teu rosto, que foi um ponto que você colocou, se você tem... Você precisa ter pescoço longo para usar cabelo curto? Não, não precisa. Tá? Até porque essas pontinhas assim que ficam soltas, né, que não ficam arrumadinhas, você não olha só pro pescoço, você olha para a ponta lá em cima do cabelo que está sendo mostrado, você olha para essa ponta aqui que fica, né? Olha pro todo, né? Ele fica com essa visão onde não tem um começo e um fim. Esse que tá aí, esse louro, você vê que ele é mais arredondado. Então você precisa que primeiro, que a tua cabeça tem esse formato. Como ele termina aqui, Shirley, na altura do esse vai terminar, então, essas pontas que terminam, o teu olhar vai te levar para a boca e para o nariz da pessoa, porque é onde termina. Então, se você gosta do teu nariz e da tua boca, isso é fantástico. Maravilhoso. Sem falar, né, gente, que nesse calor que a gente está, olha que coisa é banho boa. todo dia o meu. Maravilha, dá certinho pro nosso clima também, viu? E aí a gente tem outros modelos que a gente já pode acrescentar que você separou, esse você vê que ele tem essa curva, então ele vai evidenciar essa altura do queixo, né? Porque você vai ver a linha do queixo que está na diagonal, né? Lá, ó, termina aqui e essa ponta aqui. Então ela vai evidenciar essa região toda. Então, se você é uma pessoa que tem, assim, um queixo, digamos, muito curto, um excessozinho de gordura no pescoço, se você bota essa ponta, a pessoa vai te olhar pra cá, que é onde finaliza o cabelo, né? Tá certo. Vamos falar dos tradicionais Chanel, né? O corte Chanel, que esse que a gente chama de um bob long, né? Que é esse cabelo, assim, que ele tem um corte reto, mas ele tem uma ondulação. E todo cabelo que tem ondulação, se você observar, ele dá um ar de jovialidade, de informalidade. Verdade. Quando o cabelo ele tá bem escovado, ele dá um ar de credibilidade, de clássico, de atemporalidade. Esse daí é o mesmo corte do outro, só que usando a escova. Exatamente. Usando ele um pouco aí mais você liso. vê que ele fica liso, ele fica esse ar mais, digamos, sério. Verdade. O outro, ele dá uma juventude, né? Ele traz esse ar da juventude, né?
Tá Esses certo. são os curtos que a gente ainda. já mostrou, né? Aí, se você não gosta da sua orelha, lembra que não dá pra fazer um corte curto que não mostre a orelha. Tem que mostrar. É verdade, né? você tem que pensar em tudo, gente. Em tudo. Em todas as viu? características do seu rosto. E Olha, aí? esse também é um bob long. Aí você vê que ela partiu do lado, né? Aí você vê que a ponta daqui do lado que tá assim mais caidinho aqui vai terminando aqui e aqui e aqui. Então você vê que ele dá essa emoldurada no rosto como um todo. É super bonito Que também, fica né? elegante. Esse daí também você pode usar escovado no dia que você quer ficar mais clássica. E o bacana aqui desse tamanho aí, que você também pode fazer penteados. O cabelo mais curto como você o seu, não né? consegue. O seu você puxou essa trança puxei aqui, embutida exato, que tá linda, fiz né? a trancinha aqui do É. lado, a Jana que arrasa com a gente todos os dias que fez. Mas aí você tem essa opção de fazer também essa mudança, né? Esse também é um corte clássico. Você vê que tem a altura do pescoço, mas ela usou esse ondulado para ficar mais jovial. É isso é que você vai... As estruturas de corte de cabelo, você tem que ir olhando aquilo que você vai chamar atenção no seu rosto. Aquilo que você não quer que chame atenção, você não bota para finalizar nele. Tipo, essa moça, você vê que ela tem um rosto bem anguloso, aqui ó, bem anguloso aqui. O queixo mais quadrado, né? Queixo mais quadrado, aí ela parte no meio. Quando você parte seu cabelo no meio, a gente vê as diferenças iguais do teu rosto. A gente olha mais para um lado e para o outro igualmente. Fica mais simétrico, então, o rosto? Exatamente, né? Uma e boa se dica. você tiver algum lado que for mais assimétrico, o partir no meio vai chamar mais atenção. Certo. Então, Tu tá gente, entendendo? Tá vendo as dicas, gente? A gente pensa que é simples assim, mas olha, não é, ó. O cabelo dela é esse ondulado que você não sabe aqui, digamos. Eu falo assim, ó, ela tá aqui, aí você vê que tem um bagunçadinho aqui, tem um bagunçadinho aqui. Ela não chama atenção para algum lugar real, né? Essas pontas ficam irregulares e você não sabe onde é um começo, meio e fim. Então você chama para um todo, né? Esse outro a gente também já viu. Também é um bob long. A gente falando dessas mechinhas que iluminam, como o seu, são ótimas, né? Porque traz essa... clareia o rosto como dá um todo, iluminado no rosto, como né? o rosto. A gente tem visto aí. Eu trouxe cabelos ondulados e crespos, que eu acho importante. a gente pode mostrar. Esse é um novo queridinho. Esse daí é o Chag, né? Que eles chamam, que é bem nos anos 80, né? Que a gente até botei uma figura também, acho que foi da Julia Roberts. Olha, essa daí é a Juliana Paz, é o mesmo Chag, só que com o cabelo cacheado, né? Dá pra usar um cabelo com o mesmo estilo, em fios diferentes, estruturas capilares diferentes, dá. Olha isso, aí era anos 80, né? Aí se você volta aquelas duas imagens anteriores, você vê que é o mesmo estilo de corte, né? Muito parecido. Muito, tá né? Certo, ó. São várias opções que você trouxe aqui pra gente, dicas maravilhosas. Eu adorei nossa conversa, nosso tempo infelizmente é curto. Mas olha que lindo também aí a franja, né, Aline? Franjas, e eu trouxe assim, a franja tem esse ar bem jovem mesmo, né? Meio menina. Mas aí você vê que ela termina na altura do olho, então é importante falar isso, tá? Ela sempre vai chamar atenção pro teu olho, quando termina a franja em cima do olho, tá? Se você quiser disfarçar o olho, então não usa essa franja nessa altura. Tem que usar, digamos, terminando para a orelha, porque ela vai chamar atenção para nariz e para boca. E assim, o corte, ela dá a impressão do cabelo mais cheio também, dá, né? Exato. Olha, Aline, dicas maravilhosas. Ai. Agora, você quer falar? Pode falar, à vontade. Queria, porque eu trouxe cabelo crespo. Tem de cabelos de negros, Dá pra falar né? rapidamente do cabelo? Só pra gente mostrar. Só mostra aí se tiver eu acho faixa tão importante a gente mostrar que sim, hoje né? em dia, gente, o cabelo... Esse é um ondulado. Pode ir passando no ar mesmo, tá? Pra gente chegar lá no ponto que ela quer mostrar. Ela quer mostrar o cabelo crespo, né, Aline? A foto do cabelo crespo. Duas imagens que ela negras mandou, que duas eu imagens. É importante a gente mostrar também aqui. Mas o certo Mas antigamente, olha aí, ó. Certo, esse é um cabelo bem crespo, né? Então, gente, cabelo dá pra gente usar. Aí diz assim, existe um corte, isso olha aqui que eu acho lindo. Maravilhoso. Olha que linda essa mulher. Maravilhosa. Existe um cabelo que, eu não quero. Gente, não existe. Cabelo você tem que usar pomadinha, cuidar, fazer a finalização. Quem tem um cabelo crespo, que o meu é bem ondulado também, de manhã cedo tem que jogar aquele aguinha, usar, modelar pra ficar lindão. Não existe, nem o seu que é liso, se você acordar de manhã, você gente, tem que acordar e tem arrumar.
dia que acorda né? todo troncho. Então, que a gente tem que dar a Janaína que salva a gente aqui, então, viu? eu queria era desmistificar isso, que existe um cabelo que é ótimo porque a gente acorda e já tá pronto. Não existe. Não existe, verdade. E Viu? outra coisa, a gente falava muito de corte de acordo com a idade. Ah, isso aqui não é ideal pra quem é um pouco, né, Não, maduro. não acho Não que tem tem mais isso. isso não, gente. Não. Depende do seu Não. estilo, né? Do do jeito, seu modo. da sua maneira, do É seu dia a verdade. dia, de como você vai... Adianta uma pessoa ter um cabelão se você não é prática no dia a dia, então é meio complicado. Você Aline, tem que por isso que eu digo casar. que você é maravilhosa. E é uma alegria a gente receber você aqui. Ai, eu que adorei. Vai voltar mais vezes, tá Vamos bom? voltar e com a conversa mais longa. Tá certo. Um beijo, meu amor. Obrigada pela sua Beijo, participação. obrigada a você, viu?